Evangélico polêmico, mas é um ensino bíblico. Vamos lá. Vamos começar dizendo o que é eleição. Eu baseei esse estudo no nosso livro, que nós estamos tratando das bases da fé cristã. Eu peguei a definição de eleição pelo Gruden. Ele vai dizer o seguinte: o que é eleição? A eleição é um ato de Deus antes da criação, na qual Ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de qualquer mérito delas, mas apenas por causa do seu soberano e bom deleite. Então, Gruden ele vai definir o que é eleição nessas palavras. Vamos lá para Romanos 9. Escolhi um texto aqui, Romanos 9. Capítulo de número 9. Versículos 11 ao 13. Olha o que diz. E ainda não eram gêmeos, nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Então, aqui nas palavras do Gruden, quando ele vai falar sobre a definição da eleição, ele vai dizer que a eleição, ela não é por mérito. Não é por mérito, mas é por um ato de Deus antes da criação, na qual Ele escolhe algumas pessoas para serem salvas. E no texto que nós lemos aqui, Paulo, quando vai falar aqui citando Jacó e Esaú, ele está dizendo que essa escolha não se baseou em obras, nas ações de Jacó e Esaú, mas sim, essa escolha foi da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus, que não foi baseado em obras, não foi baseado em ações. Então, é assim que é definido a eleição. Não é por mérito, mas é pela vontade soberana de Deus. Todos estão entendendo? O Novo Testamento realmente ensina sobre a eleição? Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Várias passagens no Novo Testamento parecem afirmar com bastante clareza que Deus ordenou de antemão aqueles que seriam salvos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 48. Quem pode ler para mim? Olha só. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eleição, predestinação. Só creram aqueles que foram destinados, em outras versões, predestinados para a vida eterna. Vamos lá para Romanos 8. Texto bastante conhecido.
Romanos 8, 28 ao 30. Quem pode ler? Olha só, Paulo aqui, trazendo uma clareza para nós. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui já cai por terra uma falácia que vem contra a doutrina da predestinação, da eleição, que quando a gente pregamos a doutrina da eleição, qual é que o argumento que os contradizentes vão dizer? Que se eu sou eleito, eu posso viver da maneira que eu quero. Eu posso ir para o mundo, eu posso fazer todo tipo de iniquidade, eu sou eleito mesmo, é um dos argumentos que não crê na doutrina da eleição vão jogar contra nós. Mas olha o que Paulo está dizendo aqui: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, aqueles a qual Deus predestinou, elegeu, esses vão dar frutos de um eleito, vão dar frutos de um salvo. Então, se eu afirmo que eu sou salvo em Cristo, mas não dou fruto de um eleito, então eu não sou salvo. Alguma coisa está errada. Então Paulo é bem claro aqui, ele explica qual é o propósito da eleição. O propósito da eleição é para que serem conformes à imagem do seu Filho. Então, Paulo mais uma vez aí, explicando acerca da eleição no Novo Testamento. Vamos lá para Romanos 11 agora? Aí mesmo. Romanos 11, do 1 ao 7. Olha só, isso aqui é interessante. A maioria hoje no meio evangélico vão afirmar que o homem tem livre-arbítrio. Só que a Bíblia, ela condena isso. Não é bíblico isso. Por quê? É interessante aqui, quando Paulo vai iniciar o capítulo 11, ele vai dizer que Deus de maneira nenhuma rejeitou a nação judaica, porque desde que Israel foi criado como nação, Deus sempre tem preservado os seus escolhidos, como ele vai citar aqui Elias, quando Elias pensou que estava só, e Deus falou: olha, eu conservei para mim 7.000, ou seja, eleitos no meio da nação de Israel, e na história Deus vem guardando eleitos dentro da nação de Israel. E ele vai dizer algo interessante aqui no versículo de número 7. Olha o que ele vai dizer: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu,
mas a eleição alcançou, e os demais foram endurecidos. Aqui cai o livre-arbítrio, cai pregações que dizem que o homem tem essa capacidade, por si só, de responder o Evangelho, a pregação do Evangelho. Por quê? Quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 1, o que João vai dizer? Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você lê logo, você dá a entender que esses que não receberam, eles tiveram essa capacidade. Cristo veio e eles tiveram essa capacidade de rejeitar a Cristo. Mas Paulo aqui em Romanos 11, ele vai explicar por que alguns dos judeus rejeitaram. Olha o que ele vai dizer: a eleição alcançou alguns, o resto foram endurecidos. Ou seja, aqueles que receberam foram aqueles a qual Deus escolheu, eleitos. Os que foram endurecidos foram os que não receberam. E você vai ver isso quando Jesus vai contar a parábola do semeador em Marcos. E é interessante isso, é que quando Jesus ele é questionado, por que o Senhor fala por parábolas? Esse texto aí se um arminiano mesmo não entender o que Jesus fala ali, ele vai dizer assim: olha, eu falo por parábola porque a vocês é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Para que com os olhos vejam, não vejam, com os ouvidos ouçam, não percebam, para que não venham se converter. Olha só, então só era dado conhecer aqueles a qual foram eleitos, predestinados. Você está entendendo? Então, Paulo aqui vai explicar em Romanos 11, que alguns foram endurecidos, outros que foram eleitos aceitaram. Então, desde o tempo que Israel é nação, Deus ali vem trazendo os seus eleitos, que Deus tem seus eleitos, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Todos estão entendendo aqui? Vamos lá para mais uma referência? Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Pode ler. Olha só, um texto bastante conhecido. Olha o que ele vai dizer, Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É que o texto, é o que a Bíblia, ela nos diz. E mais uma vez Paulo dizendo aqui, para que serve o propósito da eleição? Para sermos santos e irrepreensíveis, em amor por aqueles que nos predestinou. Então, ao mesmo tempo que ele diz que Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo, pela sua soberana vontade, ele explica também qual é o propósito da eleição na vida de um eleito. Um eleito não pode viver de qualquer forma. Um eleito, ele vai viver em santidade, vai viver em amor e irrepreensível. Vamos lá, 2 Timóteo 1,9.
Olha aí, ó. Que nos chamou não por obras. Olha o que ele vai dizer: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então a nossa eleição não é baseada em obras, em méritos, mas pela soberana vontade de Deus. A eleição é isso. Claro que Paulo vai dizer lá também em Efésios, né, que o salvo, ele pratica boas obras. Então, nós fomos chamados, os eleitos chamados para fazer boas obras. Como o Novo Testamento apresenta o ensino sobre a eleição? Isso aqui é interessante. Olha só. Como é que o Novo Testamento apresenta esta doutrina sobre a eleição? Como conforto, primeiro ponto. Vamos lá para Romanos 8? Apenas o versículo 28, vamos lá. Olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, os eleitos, eles amam a Deus, e todas as coisas cooperam. Se você olhar o contexto, você vai ver que Paulo ali fala acerca de dificuldade, aflições. Ele vai dizer que as aflições desse tempo presente não vai ser comparado com a glória que será nos revelada naquele dia. Então, a eleição, ela traz o quê? Conforto. Por que também ela traz um conforto? Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o fim do dia de Cristo. Então a eleição, ela não é pela metade. Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele vai começar a boa obra e Ele vai terminar. Então é um conforto. Isso aí significa que o crente não perde salvação. Segundo, como razão para louvar a Deus. Ou seja, então, a eleição, ela serve como uma razão para louvar a Deus. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 5. Para louvor da sua glória. Então, a eleição, um dos propósitos dela, ela tem como razão para louvar a Deus. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 4. Olha só. Olha aí. Paulo estava dando graças a Deus pela eleição de quem? Dos irmãos de Tessalônica. Então, um dos propósitos da eleição é para trazer glória, louvor a Deus. Vamos lá. Isso aqui é interessante, ó. Como o encorajamento para o evangelho. Porque
Também os que vão de contra a doutrina da eleição, eles vão dizer o seguinte: se Deus ele elegeu já para si quem ele quis para a salvação, então para que pregar o evangelho? Não é verdade? Eles vão dizer isso. Para que anunciar o evangelho se já tem os escolhidos? Justamente a doutrina da eleição, ela nos encoraja a pregar o evangelho. Por quê? Porque eu sei que aonde eu for, existe um eleito ali. E quando eu pregar, ele não pode vir na primeira, porque um vem e rega, né? Quer dizer, um joga semente, o outro rega, e Deus é que dá o crescimento. Mas uma hora ele vem. Então, a eleição, ela nos encoraja o quê? A pregar o evangelho. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, eu acho lindo esse texto, vamos lá. Olha só, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Olha o que Paulo está dizendo, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, vale a pena sofrer, passar por tribulação, porque eu sei que através da pregação, os eleitos virão. Então, a eleição, ela encoraja a gente a anunciar o evangelho. Vamos lá. Atos 18, 10. Olha só. Olha que Paulo recebe. Tem muita gente aí nessa cidade. Não teme, ninguém vai te tocar aí, porque tem muitos aí. Ou seja, prega, porque tem eleitos lá. Então, a eleição não é para a gente enfraquecer. Ah, não, então, se já tem um eleito, então não precisa evangelizar. Eles virão no momento certo. Não, pelo contrário. É uma ordem imperativa que antes de Cristo ser assunto ao céu, Ele nos deixou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem imperativa. Então, nós temos que pregar o evangelho. Por quê? Porque os eleitos de Deus estão aí no mundo. E nosso papel é esse. Então, a eleição, ela nos encoraja a pregar o evangelho. Então, onde quer que você esteja, fale de Cristo. E quando você falar de Cristo ali, tem um eleito, seja no seu colégio, na faculdade, no trabalho, na rua onde você mora, tem eleitos de Deus ali. Só pregue e deixe que o Espírito Santo o convença. Ó, isso aqui é interessante também. Ó. Conceitos errôneos sobre a doutrina da eleição. Olha só, a eleição não é fatalista e nem mecanicista. O que é o fatalismo? É uma doutrina filosófica ensinada pelos estoicos que afirma que todas as coisas foram predestinadas por uma força impessoal. Aí você vai ver que não condiz com o ensinamento bíblico, porque esse grupo de filósofos que chamaram os estoicos, eles vão dizer que tudo está predestinado, mas essa predestinação não vem de uma pessoa, mas vem algo impessoal. E nós sabemos que esse não é um ensinamento bíblico. Nós sabemos que Deus é que predestinou todas as coisas. Então, é um dos conceitos errôneos sobre a doutrina da eleição. E a mecanicista, o que ela vai dizer? O mecanicismo, posição filosófica materialista que afirma que todas as coisas foram predestinadas por leis fixas e imutáveis,
que regem a realidade. Então, o que esse mecanicismo vai dizer? Que leis fixas é que predestinam todas as coisas. E nós sabemos que também isso não condiz com o ensinamento bíblico. Deus é que dá as leis, e é Ele é que predestina todas as coisas. Então, esse ensinamento, talvez você possa pesquisar depois, eu peguei isso aqui da Teologia Sistemática do Gruden, que ele vai explicar isso mais profundidade. Continuando aqui, conceitos errôneos sobre a doutrina da eleição. Acho que é interessante. A eleição não é baseada no conhecimento antecipado que Deus tem da nossa fé. Aí existe um texto aqui que ele é constantemente mal interpretado na Bíblia, que é em 1 Pedro 1:2. Vamos ler todos juntos aqui, esse texto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Olha só, o que vai dizer, principalmente isso aqui é usado por alguns arminianos, na verdade alguns não, a maioria, vai dizer o seguinte: Deus te elegeu porque Ele viu no futuro que você iria crer nele. Quando Ele viu no futuro que você ia crer nele, Ele te elegeu para a salvação. Esse é o ensinamento, A eleição não é baseada no conhecimento antecipado que Deus tem da nossa fé. Então esse ensinamento vai dizer o quê? Olha, Deus viu o futuro. O Rafael vai crer em mim. Ele vai me aceitar, então eu vou eleger ele para a salvação. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Então, esse é um ensinamento errôneo. Agora, como é que você explicaria para uma pessoa esse texto aqui? Olha só, que Pedro vai dizer: escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue. Como é que você explicaria isso? Em outras versões vai estar assim, olha: eleitos segundo a presciência de Deus. E agora, como é que explicaria isso aí? Meu Deus do céu. Pode ler, pastor. Pode ler. Olha só. Exatamente. Então, esse pré-conhecimento que Pedro está dizendo aqui, não é que ele viu no futuro, como a maioria dos arminianos dizem, que ele viu no futuro que você ia crer, e assim ele elegeu para a salvação. Não. Quando ele fala esse pré-conhecimento, é que tudo aquilo que ele decretou, ele tem como conhecimento. Você está entendendo? Ou seja, ele só conhece aquilo que ele já decretou. Como foi dito pelo nosso pastor, ele já escreveu a história de cada um. Então, por que ele conhece o futuro? Porque ele escreveu esse futuro. Você está entendendo? Não é como São Morano diz que Deus estava escrevendo. Exatamente. E eles pregam, tipo assim, um Deus que toma conselho. Vamos ver o que vai acontecer. Não é assim. Não, ele conhece o futuro porque ele já escreveu todo esse futuro. Ele já escreveu, então ele tem esse conhecimento. Então, para desmascarar essa heresia, essa é a explicação correta do texto. Não que ele viu no futuro e ele elegeu. Aí tem essa coisa, né? De que
hoje infelizmente paira, né, em muitas igrejas, é o de riscar o nome do livro da vida. Isso é errado. É verdade. Já pensou? Ai, me desviei, risca. Voltei, escreve. Então é complicado, né? Então, isso não é um ensinamento bíblico. Então, todos entenderam aqui, meus amados? Aí, olha só. Eu peguei aqui a Ordem Salute. Alguém conhece sobre a Ordem Salute? Acho que é assim que se fala, né? É no latim, que é a Ordem da Salvação. Para nós entendermos aqui acerca desse pensamento aí que nós acabamos de ver. Os arminianos dizem o seguinte: Deus viu o futuro, né? Quem ia crer e assim lhe elegeu. Por que eles pensam assim? Vamos lá. Olha só. Está vendo aqui, né, o bonequinho? Ele prega o evangelho para ele. Está aqui, ó. Chamada geral. O evangelho é pregado para ele. Aí qual é o esquema dos arminianos? O evangelho é pregado. O segundo passo é o arrependimento. Depois vem fé e regeneração. É assim? Vamos lá, por que não é assim? Vamos lá para Efésios 2, vamos lá. Efésios 2, vamos lá. Versículo de número 1. Espera aí. Se o homem estava morto, espera lá. Aqui, ó. O evangelho é pregado, né? Só que se ele está morto, como é que ele vai se arrepender? Não tem como. Ele está morto. Ele está incapacitado de atender o chamado. Então ali já a lógica arminiana cai por terra. O homem não tem essa capacidade. Ah, mas irmão Caio, não tem texto na Bíblia que diz assim que Deus dizendo, olha, se vocês voltarem para mim, eu voltarei para vós. Não tem sempre um se, olha, eu te coloco o caminho da bênção e da maldição, escolhe, pois, a vida. Só que você tem que entender que o fato de textos ali, que dá a entender que o homem tem essa capacidade, ele não tem. Por quê? Porque o evangelho é pregado a toda criatura. Mas não significa que ele tem essa capacidade de se arrepender por conta própria. Por quê? Porque ele está morto nos seus delitos de pecado. Vamos lá agora para João 8. João 8, versículo 34. Olha só, o homem natural, o homem que não tem Cristo, ele é escravo do pecado e ele está morto nos seus delitos de pecado. Se ele é escravo do pecado, um escravo tem vontade própria? Acabou aí. Cai por terra o livre-arbítrio, cai por terra essa vontade, essa capacidade que os arminianos dizem que o homem tem. Que eles vão dizer, chamar a graça preveniente. O que é essa graça preveniente que eles vão dizer? É que quando o evangelho é pregado, essa graça, ela traz um impacto que dá esse poder para o homem decidir se ele quer ou não. Mas não é isso. Está aqui, ó. O homem é escravo do pecado. Ele não tem vontade própria. E ele está morto no seu delito de pecado. Então,
Não pode ele ouvir a mensagem do Evangelho e se arrepender. Então qual é o certo? Eu peguei do Martin Lloyd Jones. Ordem do Salute. O homem, olha qual é o correto. Quando ele ouve a pregação do Evangelho, para ele se arrepender, é necessário que Deus venha regenerá-lo. O que é regenerar? Trazer vida. É como Augusto Nicodemo diz, né, assim, é como alguém volta a respirar. Quando o homem volta a respirar, ele tem vida, aí sim, ele cai em si do seu pecado. Por causa da pregação. Aí o que ele se arrepende. E ele crê. Conversão, né? Eles praticamente andam juntos, praticamente, né? Isso. Porque ao mesmo tempo que ele se arrepende, ele crê, né? Isso. Regenerado antes, né? Então, ele se arrepende, crê, aí ele é justificado. Porque ele creu em Cristo. Ele é adotado na família de Deus. Aí tem o processo da santificação. Isso. E a glorificação, que vai ser só no arrebatamento. Você está entendendo? Agora vamos lá para Romanos, vamos lá. Romanos capítulo de número 8. Do 28 ao 30, vamos lá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Forte. Olha só. Meu Deus, o que eu vou falar agora? Olha só. E o que eu acho interessante, quando ele vai falar aqui, toda essa estrutura, né? Ele chamou, ele predestinou, né? Chamou, justificou e glorificou. Pode ver que ele faz já tudo já como algo já que aconteceu. Porque a salvação é segura. Ou seja, aqueles que ele chamou, está seguro, não vai se perder. Ainda que ele seja um filho pródigo, que ele saia, mas uma hora ele vai voltar. Você está entendendo? Então, Paulo aqui já faz, quando ele bota assim no passado, é porque ele está dizendo que a salvação é segura. É um ato que se Deus elegeu, ninguém te tira da mão dele mais. É o que ele vai falar lá do bom pastor, em João. Eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas, e ninguém tira ela das minhas mãos. Ninguém. Agora, como é que o arminiano vai dizer que as ovelhas podem fugir da mão de Cristo? Não. Na parábola da ovelha lá, você vai ver que o pastor vai atrás e traz ela de volta. Mostrando que o homem também é incapacitado de chegar, porque é o pastor que vai atrás, não a ovelha que vem. Então, a salvação ela é um ato de se seguro. Todos entenderam esse esquema aqui? Conclui-se disso então, que a eleição é incondicional. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 5. Olha só. Por que a eleição é incondicional?
Porque a eleição ela é um ato soberano. Ele escolheu quem ele quis para a salvação. E não depende de obras e de méritos. Então a eleição ela é condicional, ela não é condicional. Ela é incondicional. Todos entenderam? Agora isso aqui é interessante, ó. Aí os contradizentes da eleição vão dizer o seguinte: então isso é injusto. A eleição é injusta? Mas por que não é injusto? Opa, olha só, interessante. Aqui, ó, até anotei aqui. Qual é o primeiro bloco aqui? Todos pecaram. E destituídos estão. Ou seja, se fosse para Deus explicar a justiça, como a irmã Natália falou lá, era para estar todo mundo no inferno agora. Se fosse Deus explicar a justiça, como seria feito. Só que ele decidiu o quê? Tirar alguns daqui e salvar. Isso é injustiça? Não. É ser justo. Porque todos nós merecíamos a condenação. Mas ele quis escolher quem ele quis, pronto, final. Vai questionar? Vamos lá para Romanos novo. A criptonita dos arminianos. Romanos 9. Romanos 9. Romanos 9. Só ver o versículo aqui. É o 20. Não, mas eu quero ler o contexto aqui que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer a partir do versículo 10. Ele vai dizer assim, ó. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Agora que ele vai dizer: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia, e compadecei-me-ei de quem me prover ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas é de usar Deus a sua misericórdia, porque as Escrituras diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Pronto, final. Olha só, acabou. Ou seja, ele tem compaixão de quem ele quer. Será que é difícil de uma menina entender isso aqui? Não foi? Está endurecido. Então, olha, está aqui, está bem claro. Paulo vai dizer: a injustiça porque ele escolheu Jacó e odiou Esaú? Não. Porque tudo que Deus faz é justo. E se ele quis escolher Jacó e quis odiar Esaú, é Deus. Tu, porém, me dirás: que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha só. Meu Deus. Aí eles vão usar o texto, né, de Estevão. Que Estevão fala: por que resistais ao Espírito Santo, né? Exatamente. E quando o evangelho é pregado para um eleito, quando ele está no mundo, é claro que tem alguns que vêm logo, né? Como eu falei, tem outros que demoram a vir.
Porque tem um processo. Olha, a semente, outro rega, é Deus que dá o crescimento. Então, olha só, ele resiste até onde Deus ele quer. Está entendendo? Mas olha o que o texto está dizendo. Quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Só os arminianos mesmo que resistem. Então, Deus, ele tem compaixão de quem ele quer. Tem misericórdia de quem quer, endurece de quem quer. Ponto final. Aí ele vai dizer assim, no versículo 20: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Pronto. Olha aí. Quem és tu para discutir com Deus? Ou seja, os arminianos estão colocando assim. É interessante de falar, Deus é soberano, mas a salvação depende de ti. Olha a contradição. Não, é Deus quem salva. O homem é incapacitado de se salvar a si mesmo. Se eu afirmo que o homem tem essa capacidade de escolher, de rejeitar Cristo, aceitar Cristo, estou dizendo que ele tem mérito. Não. A salvação é pela soberania de Deus. E Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis e santos. Então, olha, a eleição é injusta? Não, porque todos pecaram. Todos nós merecíamos a condenação. Mas Ele, para mostrar o seu amor, que é um dos seus atributos, decidiu escolher para si alguns. Olha só, eu li para vocês aqui, né? Por isso Deus tem misericórdia de quem quer. Aí, eu acho interessante no livro aqui que o Gruden diz, ele diz assim, se Deus quisesse salvar só 5 pessoas da raça humana, Ele seria justo da mesma forma. É Deus. Mas olha só, Deus salva pessoas em todo o mundo. Vamos lá para o Apocalipse 7, 9. Olha só, Ele resolveu salvar o quê? Povos, tribos, em todo o mundo. É por isso que João 3,16, que é o texto áureo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Os judeus tropeçaram porque eles foram endurecidos, para que os gentios entrassem na promessa. Já pensou? Já pensou? É verdade isso. Então, Deus derramou o seu amor ao mundo. Não que Ele, como os amigos dizem, que aquele mundo ali é cada pessoa. Não. O que João está querendo trazer ali é que Deus amou tanto os judeus quanto os gentios. Porque se eu afirmar ali que Deus amou cada pessoa, a Bíblia vai se contradizer. Porque lá em 1 João, capítulo 2, versículo vai dizer que aquele que é o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está entendendo? Então, a Bíblia não pode se contradizer. Deus amou aqueles a quem Ele elegeu para a salvação. É como Paulo vai dizer em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco quando deu o seu Filho único para morrer quando nós éramos pecadores. Então Deus mostra o seu amor para com a humanidade.
Aí tem aquele texto, né, que João Batista vai dizer assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu for interpretar como os arminianos interpretam, que mundo é cada pessoa, olha o que ele vai dizer, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos têm que ser salvos. Isso, o mundo já é do maligno. Então, cada gente está no maligno? Não existe isso. Então, não posso interpretar mundo como cada pessoa. Tem que ser interpretado à luz das Escrituras. Então, não é injustiça Deus eleger quem Ele quer para a salvação. Não é injustiça. Todos entenderam aqui? Olha isso aqui agora, gente. Deus quer que todos sejam salvos. Vamos lá. 1 Timóteo 2,4, vamos lá. Vamos pegar alguns textos aqui que falam acerca de todos aqui. Quem pode ler 1 Timóteo 2,4? E agora? Como rebater esse texto aí? Que Deus quer que todos se salvem. Primeiro Timóteo 2, a partir do versículo 1, olha o que diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações e intercessões, ação de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O contexto está dizendo, quem são esses que ele deseja? Todos os homens. Ele vai citar a classe: reis, revestido de autoridade. Esse como que seu Deus e gentios. Pronto. Aí o Silas Malafaia faz toda uma coisa que refutou nesse versículo aqui o calvinismo. Mas ele não leu o contexto. Tito 2,11, vamos lá. Ó, a graça, ela foi manifestada trazendo salvação. Peraí, se eu entender como o arminiano interpreta esse texto, cada pessoa trazendo salvação a todos, então todos vão ser salvos. E isso, no contexto, Paulo vai trazer uma classe de pessoas, os jovens, os idosos. Entendeu? Então, classe, a todos os homens, classes, é que são esses todos ali, não cada pessoa. E o mais conhecido que eles gostam de interpretar é Mateus 11, 28, vamos lá.
O povo está afiado. Vamos lá de novo? E agora? Vinde a mim todos que estáis cansados e eu os aliviarei. Esse todos agora. Vinde a mim todos. Olha o contexto lá. Versículo 25 do capítulo 11. Olha o que diz. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí entra: vinde a mim, todos vós. Ou seja, quem é esse que está chamando vinde a mim? Todos aqueles que o Pai quiser revelar. Os eleitos. Então olha só, os caras pegam texto isolado, pode dizer: olha, a salvação é para todos. Não. É só você analisar o contexto, gente, que a gente quebra toda a doutrina arminiana. Então, eu vou encerrar aqui agora. É tudo graça. Queria que os irmãos lessem esse final aí. 1, 2, 3 e... Tudo é dom dele. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu não posso ter fé por si mesmo, não posso ter a graça por si mesmo. Ela é um presente dado. Eu só creio porque Ele me concedeu a fé para me crer, e porque Ele me regenerou. Todos entenderam, meus amados? Obrigado. Perguntas agora? Peguem leve nas perguntas. Hein? Quero começar perguntando hoje. Amém. Amém, irmãos? Alguém ficou faltando assinar na lista? Papel, a frequência está aqui na frente, tá? Uma aula abençoada, né? Esclarecedora. A Bíblia foi aberta em todos os textos que foi falado e não tem para onde correr, né? Se a gente for analisar tudo como foi feito, o contexto, a gente foram lidos inúmeros textos bíblicos. Põe em cima para mim essa chave aí, por favor. Inúmeros textos bíblicos mostrando que Deus salva quem Ele quer, que não depende de quem corre atrás, que a fé não surge em você, que a fé é dom, primeiro você tem que ser regenerado, que a tua situação é de morto. Tudo foi exposto aqui de forma bem clara. Então os irmãos podem ficar à vontade, fazer perguntas, tá? Peguem leve e vamos lá. Sobre a questão do decreto, da palavra decretiva de Deus. Só para a questão de desmistificação do texto.
Em Isaías capítulo de número 38, a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías, Deus fala ao profeta Isaías para dar um decreto, uma palavra, uma profecia ao rei Ezequias. E a profecia é: põe em ordem a tua casa, que tu vai morrer. Volta e diz que eu darei vitória a Israel, mandarei o sol parar e tudo mais. Nós sabemos aqui que o decreto de Deus ele não foi revogado, até porque Ezequias não está vivo. Ezequias morreu. A sua morte foi apenas adiada. Mas o que deixa assim subentendido no texto é que o que culminou para Deus mudar, para Deus tardar o decreto dele, foi a oração do rei. A pergunta é: se Deus, sabemos que o decreto de Deus não foi revogado, até porque o rei morreu alguns anos depois. Mas a questão aqui é: dá-se a entender pelo texto bíblico? Eu já tenho uma perspectiva de entendimento do texto, é mais para desmistificação do texto, porque muitas pessoas entendem isso, principalmente os arminianos. Então, para compreender esse texto, porque eles pegam logo assim, olha, o rei orou e se arrependeu. Por isso que Deus tardou em fazer o decreto dele. Porque a primeira profecia foi: põe tua casa em ordem, exortação. E a segunda profecia é: vou te dar vitória. Entendeu? Aí, para a desmistificação desse texto, como a gente explicaria isso? Foi por conta da oração do rei, ou por conta que já estava tudo decretado e Deus já sabia que o rei iria orar, ou coisa assim? Olha, eu aprendi isso aqui com o Rafael. Tu quer falar, Rafael? Pode falar. Eu aprendi com o Rafael aqui na aula que uma vez ele deu. Não sei se foi teologia, não foi tu. Que o fato quando o profeta foi lá, olha, coloque tua casa em ordem, Deus não falou o dia que ele ia morrer. Não falou. Então, ele ora, e depois que o profeta vem e diz que ele vai viver mais 15 anos. Então, ali não foi uma contradição, né, como alguns arminianos podem trazer, que ali o decreto de Deus foi revogado. Entendeu? Então, eu entendo por essa explicação que uma... Deixa eu te explicar, calma, moço. Primeiro, deixa eu corrigir a tua fala. Tu falou Deus mudou, Deus não muda. Tu está mexendo no atributo chamado imutabilidade. Já calma, deixa eu te responder. Vou te responder. O que mudou aí foi o propósito de Deus. Quando Deus fala uma questão, na fala de Deus, pela sua presciência, ele já sabe se vai acontecer para certo ou se vai acontecer para errado. E o meio que ele usa para mudar, não ele, mas o propósito, é a oração. O mesmo exemplo de Jonas em Nínive. Vai lá, entra na cidade. Que o povo, se tu pregar o que foi, ele pregou, o povo se arrependeu. A ordem de Deus era para destruir. Mas a oração do povo e o arrependimento mudou o quê? O propósito. Deus já sabia? Sabia. Então, quem está mudando aí não é Deus, mas é o seu propósito, porque Deus não muda. O meio que Deus usa para mudar o propósito é a tua oração. Ainda vou te dizer mais. Quando Deus quer te abençoar, Ele enxerta dentro de ti uma vontade de orar. Entendeu? Ele enxerta dentro de ti uma vontade de orar, porque essa vontade tu não tem de si próprio. Então, quando o Senhor quer te abençoar, Ele fala: Jeremias, ora por esse propósito. Ele enxerta em ti um propósito de oração e tu ora. Aí dentro da tua oração Ele muda o teu propósito. Às vezes, nós queremos orar por uma causa e essa causa não é respondida. Por quê? Porque não é o propósito que o Senhor tem naquele momento. Ok? É exatamente isso que o Caio falou. Se alguém pensa, né, nesse pensamento aí, o misticista, Deus ele adiou. Eu não acredito que Deus adiou. O propósito do profeta, de Deus, que Deus usou o profeta para o rei, era que ele ia morrer, só que não tem data. Então Deus não disse: tu vai morrer hoje. Quando tu recebe uma notícia que tu vai morrer, tu já fica desesperado. Olha, pode ser hoje. Então, Deus, me ajuda. E Deus falou: vou te acrescentar 15 anos. Só que não tem data para essa morte. Então, não sei exatamente se Deus realmente estava tardando a morte dele. Eu estava acrescentando esses 15 dias dentro logo do pacote
para uma data marcada, entendeu? Então não posso pensar como Deus mudando um propósito, Deus mudando a palavra dele, porque de fato ele ia morrer, não tem data. Deus não diz o horário, o local e a data, só que ele se desespera. A pessoa tu diz, olha, tu vai morrer, tu vai te desesperar. Foi como o Caio reforçou. Deus ele acrescenta, mas o propósito dele permanece ainda sobre uma palavra. E é detalhe, não existe decretos, é decreto. Tudo que acontece no mundo já foi decretado por Deus antes da fundação do mundo, né? Para nós são decretos, mas para Deus é só uma vez. E quando a palavra assim, prepara a tua casa, essa palavra ela dá o sentido de que vai ter um tempo a mais. Ó, prepara a tua casa que tu vai morrer. Tu não prepara a tua casa em um dia. Deus está falando assim, olha, eu vou te dar um tempo e tu vai ter esse tempo para te preparar a tua casa. E o tempo vai ser dito depois pelo profeta que é 15 anos. Deus está falando, Deus não está revogando nada aí. Eu te expliquei que o que muda o propósito é a oração, não nesse contexto. O que está sendo feito é a ordem de Deus. Foi dada a ordem que ele ia morrer, prepara a tua casa e daqui 15 anos a foice bate na tua porta. Aí tu vai morrer. Fala, cabeludo. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Parabenizar o Caio pela aula muito edificante. A gente sai mais crente dessa aula, amém? A pergunta é muito simples. Seguindo o raciocínio de que Deus ele escreveu todos os nossos dias antes de qualquer um existir, de que antes da fundação do mundo ele elegeu alguns para salvação, ele não estaria automaticamente reprovando também, se pela lógica ele elegeu antes da fundação do mundo? Essa é a minha dúvida. Olha, dentro da linha supra, tá, tu fez uma pergunta supra, né? Uma pergunta capiciosa. Querendo ou não, olha, é como já vi o Heber Campos falar, Augusto Nicodemos falar, Leandro Lima falar, eles falaram algo interessante. Eles dizem o seguinte, que todas as coisas já estão escritas mesmo, estão decretadas por Deus. É inegável isso de a gente não falar, entendeu? Então, por esse texto, creio eu, não sei o pensamento do nosso pastor e do Rafael, creio eu por esse texto que também as ações dos homens também ímpios já foram escritas por causa desse texto. E também por causa desse sentido da reprovação. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque eleição não tira a tua moral, tu é um ser moral. Tu pensa. Eu entendo a eleição como Deus criando a eleição em mim, mas eu tenho minhas responsabilidades. Porque se eu não tivesse as minhas responsabilidades, no dia do juízo final, Deus não poderia dizer para mim que eu estava reprovado. Então, tanto a eleição quanto a reprovação, eu creio por essa visão. Deus me elegeu, mas eu continuo sendo Olha só, então como é que eu creio? Eu creio que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Tudo que foi dito aqui na aula eu concordo, é bíblico. Mas eu creio que Deus criou seres morais. Então eu tenho a minha responsabilidade. Então se eu digo, eu entendo assim, né? Que Deus abra minha mente se eu sou um reprovado. Se Deus vai me reprovar no dia do juízo, Ele vai me reprovar baseado no que eu faço de errado. Se eu sou um reprovado, é claro que as minhas obras vão ser de um reprovado. Agora, eu dizer que Deus criou essas obras para me reprovar, eu não concordo por aí. Eu não vejo por aí. Outra coisa, se há dupla predestinação, para que Deus vai reprovar se o cara já é reprovado? Todo mundo é reprovado diante de Deus. Então não precisa Deus destinar ninguém ao inferno. Ele já está no inferno. Tanto o eleito como o réprobo. O que é que ele faz? Pela sua infinita misericórdia, ele escolhe uns e salva. O outro continua seguindo o rumo. Ele vai para o inferno. Então não preciso dizer, Deus decretou. No texto de Romanos 9, ele vai falar assim,
Porventura tu, criatura, diria ao Criador, por que me fizeste assim, não sabendo tu que o oleiro tem poder para fazer um para honra e outro para desonra, uns para conhecer a sua graça, a sua misericórdia, e outros para conhecer a sua ira. Tá, a Bíblia está mostrando que tem pessoas que são reprovadas por Deus. Dizer que é reprovada é bíblico. Agora, dizer que Deus está criando tu, está mandando tu ir para o inferno porque Ele te reprovou para isso, aí eu não concordo. Esse pensamento para mim não bate ainda e eu não aceito esse tipo de pensamento. Para mim isso corre das Escrituras, falta mais embasamento bíblico, é campo filosófico, é pensamento que eu não concordo e eu não concordo de jeito nenhum. Paz do Senhor, igreja. A minha pergunta é o seguinte: eu queria saber dos professores um pouco sobre essa visão de como cristãos, né, pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, têm tanta dificuldade em entender o processo da eleição. Será que seria um subterfúgio de tentar convencer aqueles irmãos queridos que ainda são ímpios? Eu queria a opinião de vocês sobre essa visão. Por que cristãos evangélicos têm tanta dificuldade em crer na doutrina da eleição? Até pelo fato, como foi falado aqui, Francinei, que para muitos a eleição é vista como algo injusto. Por quê? Porque até, infelizmente, esse ensinamento que Deus quer salvar todos, Deus morreu por todos, ele impregnou na mente dos irmãos já. Deus ama todos, entendeu? Já impregnou, o homem tem livre-arbítrio. Então, quando você vem confrontar, olha, Jesus morreu só pelos eleitos na cruz. Jesus elegeu só quem Ele quis. Então, confronta. Eu fui confrontado. Não foi logo de logo primeira, quando eu escutei, eu aceitei também. Mas me disseram assim, olha, vai estudar, ver os textos, à luz do seu contexto. E eu fui entendendo que a doutrina da eleição, ela é bíblica. A predestinação é bíblica. Então, aí isso aí vai o que também? De Deus abrir a mente da pessoa. Não somos nós que vamos colocar para ela aceitar. Se Deus não quer que ela entenda, não vai entender. Tem mais uma coisa, Francinei. Como o Caio bem falou no começo da fala dele, essa questão, o camarada, quando ele vem para a igreja, ele já está isso entranhado nele. Deus me ama, independente de quem eu sou. Por exemplo, tu bate na casa de um ímpio, de um católico, de seja lá quem for, aí tu fala assim, irmão, Jesus tem um plano na sua vida. Ele fala assim, eu sei, Ele me ama. Ou seja, ele está vivendo na prática toda errada, ele está totalmente, mas Deus ama ele na cabeça dele, entendeu? E quando a pessoa vem para a igreja, primeiro, vamos ser bem sinceros aqui, se tu não estudar isso aqui, tu não entende. Tu vai entender superficialmente, tu não vai entender o que é eleição. Tanto que o pessoal fala assim, quem nunca leu sobre calvinismo, sobre predestinação, ele fala assim, se Deus me ama, eu vou para o mundo. Ele me ama, então eu vou fazer tudo o que eu quero, porque eu sou eleito antes da... Ele não sabe que o eleito foi chamado para ser santo e irrepreensível, ele não sabe que o eleito tem que se parecer com Cristo, que tem que mostrar frutos dignos de arrependimento. Então tem todo um processo que ele não entende. Então, se a pessoa não estudar a eleição, aí tu fala assim, eu até duvido se essas pessoas são cristãs verdadeiras. Porque os cristãos verdadeiros vão desenvolver a eleição. Eles vão desenvolver a eleição. Aí então tu fala assim, como é que pessoas que... o problema é que a gente pensa que o camarada é crente porque ele frequenta uma igreja. E não é. Entendeu? Aqui mesmo pode ser que tenha gente reprovada. Pode ser, eu não conheço, não posso apontar fulano e ciclano que eu não sou Deus. Os eleitos e os reprovados só Deus conhece. A gente tem uma deixa pelo fruto. Mas o camarada que está dando fruto mal hoje, amanhã ele pode apresentar fruto bom. Então é muito perigoso eu falar, esse aí é um reprovado. O ladrão da cruz foi reprovado até o último suspiro dele. Mas no último suspiro ele mostrou ser um eleito. Então não cabe o fulano falar, esse aí é um eleito. Por isso que eu falo, a gente julga externamente. Por exemplo, eu posso estar apresentando para ti aqui um monte de fruto externo que eu sou um eleito, mas o meu interior está podre. E aí, tu conhece meu interior? Então tu não pode falar que eu sou um eleito. O eleito só Deus conhece. A gente julga pelo fruto que a gente vê. Até a pessoa está dando fruto bom, a gente fala, esse aí é um homem de Deus, esse aí é uma mulher de Deus. A partir que o cara escorrega, pronto, já não é mais um eleito.
é um reprovado. Então eu acho perigoso o camarada sair apontando, esse aqui é um eleito, esse aqui é um eleito, esse aqui é um eleito. A Bíblia diz como é um eleito, mas a gente não conhece o interior do homem. Os fariseus tinham tudo para ser chamado de eleito. Homens de oração, oravam de joelho na praça, davam o dízimo, se vestiam com roupas de gala, e Jesus falou, vocês são sepulcros caiados. Então é perigoso a gente fazer o raio-x só externamente, porque a gente não conhece o coração do homem. Coração do homem é terra que só Deus conhece. O pensamento, por exemplo, deixa eu falar algo aqui que eu acho interessante. Às vezes a gente sobe numa tribuna aqui para pregar, e pela gente ter nossa convicção teológica de predestinação, de eleição, a gente começa a reprovar todo mundo. Os arminianos, os pelagianos estão no inferno, e isso é outro evangelho, é aquilo, beleza. A Bíblia nos ensina a fazer apologia à nossa fé. Mas e os pecados que tu tem oculto? Não vão te levar para o inferno também? E aí, o que tu pensa? O que eu penso que não agrada a Deus? Não é uma obra de um reprovado também? Então a gente é reprovado? Para com esse negócio de estar pensando que só vai para o inferno quem é contra a tua fé, meu irmão. Isso é papo furado isso. A pessoa vai para o inferno se ela tiver... É por isso que diante de Deus, nós seremos salvos pela graça, porque nós estamos no mesmo barco. A gente é pecador, reprovado. E o Senhor tem misericórdia da nossa vida e vai nos levar para o céu pela sua infinita misericórdia. Aí o camarada que está falando aí, é porque eu sou calvinista, eu estou com o evangelho. E os teus pensamentos? E o pensamento impuro que tu tem contra a tua mulher? Que só Deus sabe. E aí, meu irmão, isso não condena também? Porque o Caio pregou aqui que teu pensamento vai ser condenado. Então está todo mundo no mesmo barco. Então bora parar com esse negócio de estar bancando de santarrão, de ser piedoso, que não é por aí não. Porque tipo assim, quem conhece o homem na sua essência, quem o homem é só o Espírito de Deus. Eu posso muito bem aqui, até porque, irmão, escute, se eu mostrar para vocês quem eu sou e vocês mostrarem quem é, a igreja fica vazia. Aí o camarada quer bancar, eleito de Deus, papo furado, meu irmão. Só Deus conhece os seus eleitos. Ninguém, nem Calvino, ninguém conhece. Só o Senhor conhece os seus eleitos. E eu estou brabo mesmo, meu irmão. Glória a Deus. Não, e é importante assim, na igreja primitiva, os pais da igreja, os apóstolos, não esperaram sistematizar um pensamento para pregar. Imagina se eles esperassem Calvino aparecer para começar a pregar a eleição e salvação. Começaram na ressurreição de Cristo, né? Eu acho, para tentar responder a pergunta do irmão Francinei, eu vou usar esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 8, diz assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então tudo aquilo que a gente sabe, que o homem entende, por Deus já nos foi dado de forma gratuita. Agora, irmão Francinei, eu fico pensando, se gratuitamente a gente já tem dificuldade de entender com o Espírito, imagina aquele que não tem o Espírito. Então Paulo defende dizendo que todo o conhecimento que a gente tem a respeito de Cristo, de salvação, nos foi dado de maneira gratuita. Agora quem não tem, aqueles que não recebem, por quê? Porque só quem pode compartilhar para o homem o que é de Deus é o próprio Espírito de Deus. Porque eu não posso entender o seu pensamento, mas o Deus Todo-Poderoso de forma perfeita entende o pensamento de todos aqui. Aí, para responder a sua pergunta, já respondendo, eu entendo que para uma pessoa que lê sobre eleição, calvinismo, e ela não entende, existem alguns fatores. Dos logos de praxe. Primeiro, é o Espírito Santo te fazer entender. Segundo, é o teu contato com a Bíblia Sagrada, que é o estudo. Aí vem entrar a questão de saber interpretar texto.
a tua própria formação educacional de leitura, porque as pessoas que não leem não tem como entender. É por isso que Lutero, quando no período da Reforma, ele começa a institucionalizar escolas. Vamos fazer escola para ensinar a Bíblia para o povo, porque se não entende, se não saber ler, escrever, entender a Bíblia de forma que deve ser feita uma leitura, uma interpretação, tem dificuldade. Aqui teve um rapaz que falava assim: olha, eu leio e não consigo entender coisa simples, porque tem coisas às vezes que nem por causa do Espírito, é a própria limitação que a pessoa tem com a própria leitura, com o próprio entendimento de um texto. Então, são vários fatores que levam uma pessoa a não entender. E aqueles que leem, aqueles que conseguem entender e não entendem, aí vem a parte do Espírito Santo, se ele quiser revelar ou não. Bom dia, meus irmãos, Pai do Senhor. Eu queria fazer uma pergunta com base no texto de 1 João capítulo 2, versículo 2. Todos os textos que foram lidos e explicados até aqui, os autores dão um contexto, eles acabam dizendo sobre classes de pessoas, mas, pelo que me parece, João fala o que está no versículo 2, que eu vou ler aqui, e no capítulo 2, não me parece que ele levanta quais são as classes de pessoas a que ele está se referindo. É como se esse versículo tivesse isolado aqui. O versículo diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Inclusive, não somente arminianos, mas também os calvinistas considerados de 4 pontos, ou amiraldistas, né, que o nosso irmão Joel nos ensinou algumas aulas atrás, estão defendendo, com base nesse versículo, a expiação universal, que Jesus morreu pelos pecados de todo mundo. Esse texto é muito complexo, não é tão fácil assim de ser interpretado, porque, pelo que me parece, me corrijam se eu estiver errado, mas o capítulo 2 e o capítulo anterior, ou 3, João não se preocupa muito em demonstrar a qual classe de pessoas ele está se dirigindo. Aí eu gostaria de saber como é que nós resolveremos isso. Olha só, Efraim, eu te daria a resposta no mesmo sentido, pelo que eu entendo. Não sei, nosso pastor tem mais entendimento, o Rafael também. É o que foi explicado na aula. Eu entendo que, quando ele fala a propiciação pelos pecados, não somente pelo nosso, mas pelo mundo inteiro, eu não entendo esse mundo como cada pessoa. Eu entendo esse mundo como diz todas as nações, porque em todo lugar existem os eleitos de Deus. Ou seja, Cristo não morreu só pelos judeus, mas também pelos gentios. Eu entendo dessa forma. João usa o mundo, Efraim, como metonímia, como um homem contra Deus, como cosmo total, como figura de linguagem, como homem contra o pecado, como homem falando contra Deus. Só em João tu encontra 5 significados para a palavra mundo, ou mais. Então o mundo aqui, para mim, é muito claro. Mundo nós não somos propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelo mundo inteiro, ou seja, o homem caído contra Deus. Então, mundo aqui, eu não posso dizer, tu analisou essa palavra no grego, mundo aqui? Qual é a palavra? A palavra cosmos, em toda que ele usa é cosmos, mas o contexto que ele coloca, por exemplo, em João 17, é o homem caído, a raça contra Deus. Em João 5, é o homem, mundo ali seria o homem que peca contra o sistema. Em mundo, em outro contexto, é o sistema. Então, se João fala, e o próprio João vai falar no capítulo 6, que ninguém vem ao Pai se o Pai não trazer. Como é que João pode ser calvinista no capítulo 6 e pode ser arminiano na 1 João? Então, logo a gente entende que João não está falando aqui de mundo no contexto cosmo geral, todo ser humano. Mas mundo ou é o homem contra Deus, ou é raça, ou é alguma dessas questões. E se o mundo for todo mundo, tu virou arminiano hoje. Vamos ler. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. E ele vai continuar.
Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está na verdade. O que eu acredito a respeito da leitura que a gente acabou de fazer aqui? Primeiro que João ele está falando para uma igreja, e no versículo de número 3, ele se inclui no meio, que ele vai dizer, ora, sabemos. Então ele está falando dele com os filhinhos. Sabemos o quê? Que Deus morreu pelos do mundo. Pelos quem? Aí ele vai dizer, por quê, ora, sabemos que temos conhecido por isto. Conhecido como? Se guardarmos os seus mandamentos. Então ele faz uma explicação da apropriação pelo que está escrito na Bíblia Sagrada. Quem é que guarda os mandamentos? Não, então João ele faz essa explicação a respeito de um pecado. Só que o perdão, a propiciação, a salvação veio por Cristo que morreu pelos do mundo. Aí a gente tem que ver quem é os do mundo, porque ele está falando da igreja aqui. Ele está falando da igreja. Tanto é que ele usa o versículo 2 é para ele justificar aqueles que são da igreja. Ele está falando para os meus filhinhos, para a igreja. Então ele não faz, ele usa a questão da morte pelos do mundo inteiro, mas usando o entendimento para explicar aqueles que fazem parte da igreja. E ele se inclui no meio por causa disso. E o contexto geral da carta tu deve saber muito bem: guerra contra o docetismo, guerra contra o serentismo. Tanto que na carta tu vai ouvir ele falando assim: quem nega que Cristo veio em carne é anátema, não tem salvação. Ou seja, os filhinhos aqui são os crentes novos convertidos cristãos que João está tentando com que eles não entrem na onda do gnosticismo, né? Então ele está fazendo uma defesa para os crentes, para os novos convertidos cristãos que estão recebendo essa influência de Cerinto a ponto de se desviar do evangelho, né? Porque tipo assim, a gente não sabe, tanto que a eleição é um mistério, em que momento da nossa chamada a eleição realmente frutifica. Porque tem gente que fala assim: eu sou um eleito, mas as obras dele são de um reprovado. Então ele é um eleito só na fala, porque ainda não frutificou a eleição. Porque a partir do momento que a eleição frutificar, as obras dele vão se parecer com as obras de quem? De Cristo. Aí ele vai dizer na carta: ande como ele andou, ele é luz, quem está nele anda na luz. Eu não posso dizer que estou na luz e ando nas trevas. Então ele vai deixar todo o tempo essa diferenciação de quem anda na luz, de quem é um eleito e de quem não anda na luz. Mas é bom para a gente pegar esse texto aí e dar uma pesquisada, porque pode ser uma base muito forte para um arminiano. Devolve para ele lá, que ele quer terminar a fala, por favor, depois a Natália fala. Eu quero só terminar minha fala sugerindo a leitura de João 11, versículos 51 e 52. Eu acho que isso resolve. Eu estava dando uma olhada e eu acho que isso resolve. Porque, pelo princípio da hermenêutica, a gente deve primeiro tentar ver dentro do próprio contexto. Se não der certo, a gente tenta ver aquele texto dentro de outros livros que o autor... Outro escrito do autor. Então, eu acho que isso resolve. Versículos 51 e 52. 50, né? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Aí, fazendo correlação desse texto com o texto de 1 João 2, dá para entender que por todo o mundo se referiria a todos os eleitos que estão espalhados pelo mundo. Sim, então o mundo ali não é cada ser humano, são os eleitos dispersos. Ok, ótimo. A Natália. Bom dia, parceiro. Eu tenho duas perguntas. Eu queria saber, de uma forma mais explicada, a diferença de predestinação para a eleição. E na ordem salute, como é que acontece isso? Se Deus primeiro predestina, depois ele elege, ou se isso acontece ao mesmo tempo? Olha, eleição e predestinação basicamente é quase a mesma coisa. Sinônimo, mesma coisa. É porque, acho que foi no texto que a gente leu de Efésios, né, que ele fala que primeiro ele predestina, ele elege, aí no versículo depois ele fala e predestina. Aí não faria sentido ele colocar sinônimo, pelo menos... Qual é o texto? Qual é o texto?
Olha aqui, ó. Assim como nos escolheu, nos predestinou. Porque quando tu usa a palavra escolheu, eleger e predestinou, o ele traz a ideia de adição. Sendo a mesma coisa, né? Ele nos elege e nos predestina. É uma adição, o e. É uma soma, né? Eleger e predestinar é sinônimo, é a mesma coisa. Tanto é que ele não diz assim, ó. Ele não diz assim, ó. Assim como nos escolheu, aí no versículo 5, e também nos predestinou. Ou, além disso, não. É a mesma coisa, ele nos escolheu, aí ele vem logo, ó, nos predestinou. Tendo a mesma ideia. Escolha e predestinação. Tanto que em Romanos capítulo de número 8, Natália, versículo de número 29, ele tira a eleição e coloca só a predestinação. Então, Ele- eleição e predestinação é a mesma coisa. Nesse contexto, acredito que sim. Ele quer dar ênfase no verso 5 no que ele está falando no verso 4. Ele nos elegeu, aí ele começa, ele nos predestinou, é a mesma coisa. Tanto que aqui no capítulo de número 8 de Romanos, no capítulo de número 8, no verso 29, ele fala, porque os de antemão conheceu, também os predestinou. Viu? Tá, mas aí no caso, em todos os textos na Bíblia, no caso, seria predestinação e eleição seria a mesma coisa? Eu acredito que a gente precisa olhar o contexto de cada passagem que a gente for analisar. Até porque, em algum sentido, Paulo pode estar usando a palavra em um outro contexto. Então, precisa ser analisada. Eu tinha feito aqui a diferenciação dessa palavra predestinação, eleição, que são duas, e propiciação. Eu tinha feito isso, estava no esboço numa outra Bíblia, eu não recordo. Entendeu? Mas eu acredito que nessa passagem seja sinônima. Entendeu? O Alessio não está aqui para finalizar. Vamos lá, pessoal. A outra pergunta. Só que se for a mesma coisa, acontece ao mesmo tempo, né? Porque predestinou tem a noção de conhecer de antemão. E eleger é escolha só. Pode ser até essa a tua resposta. Predestinar é conhecer de antemão, é pelo conhecimento prévio, prévio que ele tem de todas as coisas, ele já sabe tudo. Ele não precisa fazer para saber, ele já sabe, ele predestinou pelo seu pré-conhecimento. Com certeza não. Tanto que na ordem salutis eu nunca vi, pelo menos, colocar predestinação. Eleição, chamado, conversão, regeneração, adoção, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos, morte e glorificação. Vamos lá. O Alessio não veio hoje, né? Para finalizar. Tirou 10 na prova? Não, Molaessa não veio hoje. Pessoal, tem mais alguém que quer perguntar? Alguém que tenha uma dúvida, não volte para sua casa com ela. Entendeu? Pergunte. A gente tenta responder. Se a gente não souber, a gente aprende com você. Amém? Não tem mais ninguém? Então vamos orar. Vamos encerrar. Bata uma palma aí para o Senhor Jesus.